7h16, Diego Amorim segue aqui com a gente e traz informações a respeito da presidência da Câmara e de Arthur Lira, que vai deixar o cargo em breve, né, em virtude da eleição para a presidência da Câmara, assim como vai ocorrer para o Senado, mas ainda está forte, ou não, Diego? Muito forte, Nonato. Geralmente, presidentes da Câmara, quando estão ali no finalzinho do mandato, com a tinta da caneta acabando, como a gente costuma dizer, a pessoa fica mais pianinha, vai mais ali para os bastidores, né? Se você olhar aí a história dos últimos presidentes da Câmara, tirando Michel Temer, que acabou virando presidente da República após o impeachment da Dilma Rousseff, a gente tem o Rodrigo Maia, que saiu dos holofotes, que é o caso mais recente, o próprio Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, que foi presidente da Câmara, é deputado, mas está ali hoje, não aparece tanto, aquela coisa toda. O Arthur Lira não, ele está finalizando esse mandato dele, Nonato, Michele e ouvinte, com a bola toda, é o todo-poderoso rei Arthur Lira aqui em Brasília. Ontem, por exemplo, ele disse que o governo Lula não tem votos suficientes, sequer nas contas dele, para aprovar aqueles pedidos de urgência para avançar com tramitações do pacote de corte de gastos. Mas o Arthur Lira puxou para si esse assunto, assim como ele fez em outros momentos aí ao longo do seu mandato, dizendo que o Congresso não vai faltar, que o Congresso vai melhorar o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo Lula e que ele vai dar um jeito. Ele não usou essa expressão não, mas eu trago aqui para traduzir para o nosso ouvinte. É como se o Arthur Lira estivesse dizendo o seguinte: ó, governo Lula, você mandou um pacote de corte de gastos aqui, que eu nem chamaria de pacote de corte de gastos, e vocês estão mexendo nas nossas emendas aí por meio do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, mas deixa comigo que eu vou resolver essa parada aqui, e quando o pacote de corte de gastos vier a ser aprovado, e deverá, pelo menos alguma coisa vai ter que ser aprovada nessas próximas semanas, porque a gente já está caminhando para o recesso parlamentar e ainda tem o orçamento do ano que vem para ser votado no parlamento, aí o Arthur Lira vai querer dizer o seguinte: olha, foi a gente aqui, ó, foi o parlamento, foi o Congresso que votou o pacote de corte de gastos, e aí ele vai tentar diminuir a força do governo federal, do governo Lula nessa história toda. E por que, Nonato, Michele, o Arthur Lira se dá o direito de, no final do seu mandato, ainda fala grosso, como a gente costuma dizer aqui só para o nosso ouvinte entender essa história toda? Porque o Arthur Lira não só é o dono da bola, como é o dono do dinheiro em Brasília. O Arthur Lira vai deixar muitos inimigos pelo caminho, muitas rupturas e muitas cicatrizes nesse caminho, mas ele vai conseguir o que ele queria. Ele vai conseguir uma Câmara dos Deputados unida para o próximo ano, para a próxima legislatura, vai conseguir fazer o seu sucessor, que é o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que vai assumir a Câmara em fevereiro do ano que vem, vai ter ali uma votação praticamente simbólica. Ele hoje tem um apoio, se não dos 513 deputados, de alguns acima de 450, 500 deputados, o deputado Hugo Mota. E por isso está sendo chamado aqui em Brasília, nos bastidores, esse mandato do Hugo Mota como um terceiro mandato do Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados. Tudo isso porque a Câmara conseguiu, lá no governo Bolsonaro ainda, sob o comando de Arthur Lira, capturar parte do orçamento público, tirar esse orçamento das mãos do Executivo e deixar esse controle ali na Câmara Federal e também no Senado Federal, e com isso, a partir do orçamento secreto, que depois ali virou emendas de relator, emendas PIX, né? Não importa o nome que você chame, são emendas sem transparência. E o Arthur Lira, Nonato, Michele, eu falava sobre esse assunto aqui, pistola, essa semana, o Arthur Lira nem esconde, ele deu declaração pública ontem, dizendo que é isso mesmo, que o governo está sem votos suficientes para aprovar as urgências do pacote de corte de gastos em razão da situação que está acontecendo lá com as emendas parlamentares, que o Flávio Dino está tocando isso no Supremo Tribunal Federal. Veja, o Lira tem uma personalidade forte, como a gente costuma dizer também. Ele não está muito preocupado com os outros, ele vai tratorando. O Arthur Lira vive disso, vive para a política, é 24 horas, de segunda a segunda, pensando em política. Arthur Lira, mais do que a média aqui em Brasília, gosta muito, 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 muito do poder.
Eu já falei aqui também na coluna Conexão Brasília que havia a possibilidade dele vir até mesmo a se tornar ministro do governo Lula. Essa possibilidade se arrefeceu nos últimos meses, porque justamente ele vai conseguir fazer a vitória do Hugo Mota e vai ficar ali quase que fazendo uma cogestão com o Hugo Mota na Câmara e vai cuidar do projeto maior dele agora, que é cuidar de Alagoas e vir a ser senador pelo Estado em 2026. Arthur Lira, para finalizar, Nonato, Michele, pela sua truculência, pela sua força política, e ele é dono do dinheiro, é por isso que ele tem essa força política cada vez maior aqui em Brasília, ele passou a ser temido e respeitado por quem antes não temia e não respeitava. Eu cito aqui o chamado, essa entidade, mercado financeiro, que passou a respeitar o Arthur Lira justamente porque ele está com o orçamento na mão e por estar com o orçamento na mão, mais do que nunca ele se torna dono da pauta do país. É um grande problema esse lance das emendas. Na minha avaliação, é o maior problema da política brasileira hoje, mais do que lutar pelo fim da reeleição, pluripartidarismo, qualquer coisa que você quiser dizer aí da política brasileira, hoje o cerne, hoje o centro, tudo passa por essa questão do orçamento capturado pelo Congresso e pela liberação de emendas sem a devida transparência para os parlamentares. O Lula, lá na campanha, chegou a dizer que ia tentar acabar com esse negócio de orçamento secreto. Chegou ao Palácio do Planalto pela terceira vez e não conseguiu. A força do Congresso está muito maior hoje do que a do próprio Palácio do Planalto. Ele não teve forças nem condições políticas para isso e agora o Flávio Dino, pelo Supremo Tribunal Federal, está tentando dar uma ajustada, pelo menos uma ajustada nessa questão toda das emendas. O jogo é bruto. Michele, Nonato, eu volto com vocês e amanhã tem resumo musical da semana. Bem o momento mais esperado desse nobre quadro. É verdade. Muito bom, Diego. Vamos aguardar aí, então, essas movimentações todas e esses passos aí, como você disse, de Arthur Lira pós-eleição de Hugo Mota. Valeu, Diego. Até amanhã. Valeu. Qual é a cor de amanhã, Nonato? Qual é a cor de amanhã? Isso aí é 5h30 eu te ligo lá pra avisar. Trata de atender amanhã, né? Isso que eu vou facilitar a sua vida, porque eu acordo 3h15, senão posso ligar 3h15. Peraí, você viu o detalhe do relógio, né, Diego? Você viu o detalhe do relógio aqui, rapidinho, viu? Combinando com a camisa? É roxo também. Do céu. É uma Só coisa Roberto assim, Nonato tem esse não existe charme. nada parecido com isso no radiojornalismo brasileiro, gente. Valeu, Diego. Tem os charmosos, tem os muito charmosos e tem o Roberto Nonato. É um outro nível de charme. Eu tô aqui pra isso, senão nem teria vindo. Valeu. 7h24 agora. Valeu, até amanhã.